Site da rádio www.radioplanetario.com. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá ouvindo. Planetário FM. Está no ar o programa da Prefeitura de Espumoso. 10 horas com 31 minutos, 10 horas da manhã com 31 minutos. Bom dia, está entrando no ar o programa da Prefeitura Municipal de Espumoso. Estamos recebendo aqui no estúdio o secretário municipal de Agricultura, o Fábio Secom, e a gente vai passar a palavra para ele para que ele apresente os convidados também que vieram com ele. Bom dia. Bom dia, Luan, bom dia a toda a comunidade que nos escuta e nos assiste. Só complementando, secretário da Agricultura e Meio Ambiente, isso. Que são dois departamentos dentro de uma mesma secretaria. Faço questão em frisar isso porque no decorrer da entrevista a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Luan, mais uma vez, quero te agradecer pela oportunidade de nos receber aqui. E hoje eu trouxe essas duas pessoas aqui maravilhosas, que são meu braço direito e meu braço esquerdo dentro da secretaria, né? São dois diretores, o seu Lauro, que é o diretor de saneamento, e o Juliano, que é diretor de fomento à produção. Então, eu trouxe eles porque eles têm muita coisa a compartilhar também e vão estar nos auxiliando e agradecendo essa entrevista. Muito bem, então podemos iniciar então o nosso primeiro tema de hoje. Eu recebi já os temas que a gente vai abordar, mas eu deixo que você apresente aí, Fábio. Nós temos um cronograma, né, da entrevista, que são basicamente 6 itens, onde a gente vai comentar um pouco. O primeiro é sobre a estrutura que nós temos na secretaria. E quando se fala em estrutura, a primeira estrutura e mais importante são as pessoas. Desde o início eu sempre falei que nós vamos trabalhar em cima de 3 P's, que é pessoas, processos e produto. Que o produto é o resultado da junção entre pessoas e processos, né? O produto, o resultado ou os serviços, né? E as pessoas, para nós, é a estrutura principal, e por isso que nós estamos aqui em 3 hoje, para mostrar um pouquinho de como que nós estruturamos. Então, como era a secretaria no passado e o que a gente está fazendo agora e como que ela está ficando, né? Nós temos hoje, eu estou como secretário, e na divisão de agricultura nós temos 2 diretores que estão, o seu Lauro desde o início, o Juliano está completando 2 meses agora, e na última semana a Andréia Dalmolin ingressou no nosso time também para reforçar, né? Ela que trabalhou muitos anos na Emater e que vai somar, já tem somado muito, né, para o desenvolvimento da secretaria, tá? Sobre serviços e gastos, enfim, quando se fala em pessoas, as pessoas constroem os processos. E os processos é o que dão ressalva para todo o controle, toda a gestão da secretaria. Então, um dos pontos que a gente discutiu desde o início, e aí eu chamo o Juliano e o seu Lauro também para complementar, porque às vezes a gente fala que esquece de alguma coisa, vocês me ajudem, tá? Construir um processo, primeiramente, para evitar qualquer tipo de desperdício de recurso. Estou falando certo, Juliano? Sim. Para a gente evitar. Então, nós temos um sistema que tem o secretário, tem os diretores e tem o auxiliar administrativo, assistente administrativo, que é um sistema que fica fácil de identificar se nós estamos desperdiçando algum tipo de recurso. Então, semanalmente, a gente faz a revisão para ver quais foram os gastos, onde foram os gastos, o que a gente pode melhorar para a semana seguinte. E a gente faz um fechamento no momento de reunião um pouco maior e mais estendido no final de cada mês. Então, o que a gente pode trazer de resultados financeiros e otimização dos nossos recursos?
E eu não gosto muito de fazer comparações com o que passou, que não muda, né? A gente não pode mudar o passado. Porém, a gente pode pegar o passado para a gente fazer essa medida, né, Juliano? Se nós estamos na direção, se a gente tá sendo pior ou melhor, e a conclusão que a gente chega é que estamos eficientes na utilização de recursos. Por que eu digo isso? Porque comparando os 5 primeiros meses do ano passado, eu não envolvi os 6 porque ainda não concluímos o mês de junho, os primeiros 5 meses de 2024 foram gastos R$1.060.000 na Secretaria. E na nossa gestão, nos 5 primeiros meses, pasmem, a gente conseguiu trabalhar com eficiência e tivemos aí um uso dos recursos de 422 mil. Então a gente conseguiu aí realizar as atividades com 40% do gasto comparado ao mesmo período do ano passado. Mas aí pode surgir uma outra pergunta, tá? Mas economizou, e teve resultados? Sim, tivemos muitos resultados, muitos atendimentos. Foram mais de 230 serviços em propriedades, sendo a nível de conserto de rede de água, seja a nível de realizar alguma atividade, abertura de bebedouro. No início ali a gente conseguiu levar algumas cargas de terra, fizemos alguma terraplanagem para alguns produtores também, coisa pequena, né? E várias outras atividades. E sem contar que dentro desses 422 mil reais, e talvez aqui seja uma coisa para ser frisada, presta atenção, nós fizemos investimento em 2 coisas extremamente essenciais para aquilo que nós visualizamos. Primeiro, nós equipamos todo o castramóvel, todos os equipamentos, o monitor cardíaco, enfim, o castramóvel está 100% regularizado, de acordo com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, e em pleno funcionamento. E o segundo, que para algumas pessoas foi um desperdício de dinheiro, mas a gente vê como um investimento, que for a compra das mudas de flores, das bandejinhas para produção de mudas e do substrato para produzir novas mudas. Então isso é um investimento. Por que um investimento, Luan? E não um desperdício? Porque nós vamos, além de embelezar o município, que isso não é o objetivo final, isso para nós é tratado como uma consequência, né, seu Lauro? É uma consequência o embelezamento. Mas o que nós queremos construir é trazer a comunidade para junto, para construir um espumoso diferente, mais belo, mais produtivo, mais unido, mais engajado. E para isso, tem a contribuição da Escola Agrícola Belisário Carpes, a Escola Agrícola da Campina, onde a prof. Isabel, a Adriana, que é colaboradora, o professor Rodrigo, a professora Andréia, tem os outros 2 guris lá, o Luiz Adriano e o Emanuel, não mediram esforços para fazer acontecer esse projeto. Então, 15 mil reais é bastante dinheiro, olhando por um aspecto, mas é um investimento pequeno, se olharmos por outro aspecto, em relação ao benefício que esse projeto está trazendo. Então, são 15 mil reais investidos, onde vai retornar, vai gerar um engajamento entre a escola agrícola, entre os alunos municipais, entre a comunidade. Então, assim, a gente está construindo um novo conceito. Falando também agora sobre a parte do saneamento rural. A gente sabe que nos últimos dias a gente teve aí chuvas fortes. Como estava e como está a estrutura da parte do saneamento rural? Seu Lauro, vou passar a resposta para o senhor aí, que o seu Lauro, como o Juliano fala, é da retaguarda, da jovem, como é que é? Velha guarda. Da velha guarda, que é desde 89 que ele está envolvido em trabalhos comunitários, já é a 3ª gestão dele, conhece muito o interior, conhece muito a questão de rede de água, e eu vou passar a palavra para ele. Inicialmente, cumprimentar os ouvintes da Rádio Planetária, especialmente os
moradores de Espumoso, pessoal do nosso município. Dizer que, para aqueles que não me conhecem, como o Fábio colocou agora, é a terceira gestão que estou fazendo parte. Em 96, eu fiquei primeiro suplente de vereador, e aí estive assumindo por 1 ano e 9 meses a Câmara. Depois tive de secretário da Agricultura no ano 2000. E agora de novo fui chamado, até estava praticamente aposentado lá fora, não estava esperando por isso, mas já que me chamaram para dar uma mão aqui na secretaria, porque felizmente a nossa secretaria do município, que é essencialmente agrícola, e teve por um tempo praticamente esquecido. É tanto que quem criou a Secretaria da Agricultura já foi na gestão passada do Dr. Gerson, a qual eu fiz parte como chefe de gabinete. E de lá para cá trabalhamos na gestão do Gerson, do Mário, para estruturar ela, e depois ela ficou praticamente esquecida, simplesmente lidando na parte de água no interior. É claro que é um grande feito, porque são 58 poços artesianos, várias comunidades, até com 2, 3 poços. E isso aí agora, com essa dificuldade, com essa chuva que deu novamente aí, então com certeza ela vai ter bastante problema. Ontem ainda fomos lá na linha preta, arrumar a rede d'água que estourou na ponte, depois que baixou, fomos lá arrumar. Não conseguimos chegar na Serra dos Engenhos, porque nós tínhamos que fazer a volta. Está interrompida a outra ponte lá, na frente, que era pertinho. E de anoiteceu não deu para fazer, mas de repente de tarde vamos ter que ainda lá fazer um trabalho. Então com certeza vai aparecer bastante serviço agora para nós fazer, né? Mas é para isso que estamos aqui, né? E para dar suporte na secretaria. Eu hoje com esse cargo até que eu tenho, esse compromisso que eu tenho, que eu sou diretor de infraestrutura urbana e rural. E daí fiquei mais com a parte da água, que nós queremos fazer com que a secretaria funcione e da maneira que precisa funcionar para o município, que nem nós temos, essencialmente agrícola, que aí veio nos dar contribuição agora o Juliano, que é da parte de fomento à produção, e eu fico mais com essa parte da água. Serviço tem, a gente espera que as comunidades nos comuniquem onde está acontecendo o problema, que nós vamos estar lá para solucionar, se Deus quiser. E só vou abrir um parênteses, Secom, com relação a qualquer auxílio aí que o pessoal precisar, entre em contato como e por onde? A grande maioria das pessoas já tem os nossos contatos, né? Mas pode ser via rede social, via WhatsApp. Tipo, ontem a Sandra me ligou avisando que tinha um vazamento de água lá na Serra dos Engenhos. Que o irmão dela tinha falado para ela, daí ela tinha meu contato e me acionou. Então essa comunicação é pelas redes sociais, via telefone. Vou falar meu número, é 549-9964-5800. Ou pelas redes sociais, digitar tanto no Instagram, Facebook, Fábio Secom. E por aí a gente vai dar uma tratativa. Complementando a resposta do seu Lauro, nós já realizamos um levantamento geral de todas as caixas d'água, de toda a situação de caixa d'água, quadro de comando, encanamento que estão descobertos, que a gente precisa fazer aprofundamento para proteger, principalmente aqueles que estão na sarjeta das estradas, né, que passa muita água, vai tirando o solo, quando vai fazer manutenção, né, de patrolagem, acaba tirando e quebrando esses canos. Então a gente tem muito trabalho. Nesses 6 meses a gente já mapeou tudo. Já levantamos também, né, seu Lauro, a questão de quanto nós precisamos para colocar
fazer esses ajustes, né? Troca de caixa d'água, quadro de comando, aprofundamento, aproximadamente R$650 mil nós vamos estar investindo. Nesse primeira leva a gente já encomendou material para R$340 mil. Então para o segundo semestre a gente já estaremos trabalhando nisso. E levantando outras demandas. Por exemplo, nós precisamos colocar uma caixa d'água no cemitério para atender todo mundo ali que vai lá fazer as manutenções, né? Então nós já temos no planejamento fazer isso. As limpezas de caixa d'água, a gente já mapeou todas as caixas, inclusive as caixas de água das escolas, né, aqui na cidade, para que a gente consiga fazer essa manutenção. Então é importante que o detalhamento do serviço a ser realizado, porque tem caixas d'água que faz muito tempo que não são limpas, porque a estrutura não permite o mínimo de segurança para realizar a limpeza dessas caixas. E na licitação anterior não foi descrito essas limitações, então a gente tomou muito cuidado em descrever detalhadamente qual a condição de cada uma dessas 58 poços, né, caixas de água que tem no município, para que a empresa vencedora ela pode ajustar e colocar lá, concorrer com um preço justo, que ela também não trabalhe tendo prejuízo, né? Ou que ela vença e depois ela não execute o trabalho porque não compensa para ela. Então a gente tem tomado muito cuidado em relação ao detalhamento do que tem que ser feito. Só para complementar, nós tivemos que fazer. No primeiro dia, a hora que eu cheguei ali, com 5 minutos, nós já estava indo para o Eucalipto, lá no seu Sebastião Madrigo, da caixa d'água, que tinha problema lá com. Diziam que tinha, de repente, um bicho morto dentro da caixa que matasse uma parte da tampa. Então nós fomos para lá, ali nós já tivemos que lavar, contratar emergencialmente ali praticamente. Poucos dias, uma empresa de fora, para ir lá fazer a limpeza da caixa, porque era muito alta, nós não tínhamos equipamento necessário para isso. Tivemos que fazer, para mim me surpreendeu muito, quando me chamaram no colégio, foi cumprido, logo começou as aulas. Aí cheguei lá, o colégio estava em torno de uma semana funcionando ou mais, e daí os banheiros não funcionavam, não tinha água dentro do colégio. Até nós descobrimos o que era, demorou um pouco, 4 ou 5 viagens lá. Nós descobrimos uma coisa estranha, tinha raiz de árvore dentro da caixa d'água. Não sei como, tornou um negócio de uma figueira na tampa da caixa, e aquilo ali jogou tudo para a rede. É um problema muito grande. Tivemos 15 dias para poder solucionar. Mas, graças a Deus solucionamos, tiramos mais ou menos 1,5 kg de raiz de dentro da rede. Estava trancado. Nós limpávamos por um lado da rede e ia para o outro, fechava, para o oceano. Conseguimos solucionar também, foi lavada essa caixa. Tem outras aí em andamento para lavar, e nós temos esse compromisso de higienizar elas todas a cada 6 meses, um ano. A gente tem que ver a legislação certa, né? Mas tudo isso está em andamento. Essa parte das redes d'água que está buscando por fora, no caso, então nós temos em torno de 8 a 10 mil metros de rede para fazer. Só que nós temos dificuldade com a máquina. E a que nós temos ali, nós conseguimos trabalhar 20 dias durante 5 meses e meio. Então isso foi difícil, tem muito serviço de terraplanagem. Hoje nós temos mais de 300 serviços pedidos, no caso, nós já fizemos mais de 200. Mas se nós tivéssemos essa máquina funcionando 20 dias a mais do que ela trabalhou, com certeza nós não teria demanda hoje do que fazer, porque a gente, graças a Deus, temos trabalhado, temos uma equipe boa de funcionários, né? Defendo eles porque quando eu preciso que nós vamos lá, nós temos feito. Então, por isso que estamos aqui só para complementar. E uma coisa também que isso sim é inédito, vocês podem perceber que nós temos uma diversidade. A primeira diversidade que nós temos é a de idade. O seu Lauro acima de 60, eu com quase 40 e o Juliano na casa dos 30 anos. E são gerações diferentes, com habilidades diferentes e complementares. Então,
o que nós fizemos de inédito foi o cadastramento de 100% dos poços artesianos do nosso município, que é dentro de um sistema estadual chamado CIOT, que é o Sistema de Outorga de Água. Tá? Então, foi realizado esse cadastramento. Nós somos uma equipe. O seu Lauro, o Juliano o pessoal levantou as informações. Eu corri atrás de outras informações, questões de informação de registro desses poços. E com o auxílio do João Antônio, que é da parte do administrativo, nós conseguimos cadastrar todos esses poços. Nós demoramos mais de um mês. E fazia desde de janeiro de 2022 que o CIOT, né, esse programa do Estado, vinha cobrando e exigindo que fosse feito. E isso é um dos requisitos para a gente abrir portas, para trazer mais recursos, para fazer mais poços artesianos para o nosso município, né? Então foi uma coisa que a gente focou ali e conseguimos regularizar. Então muita coisa que nós estamos fazendo agora, para frente, não vai precisar fazer porque já está pronto. Então a gente vai conseguir acelerar atividades mais práticas a nível dos produtores. Perfeito. O nosso próximo tema é com relação ao fomento à produção agrícola. Tem aqui o Juliano, que foi o vereador mais jovem eleito. Ele já foi vereador, então ele tem uma baita experiência. Ele é produtor rural, ele é empreendedor, ele tem muita visão e muitas ideias boas, e por isso que ele está junto na administração para contribuir, para somar em relação a isso. E eu vou passar a palavra para ele dizer e repassar a visão que ele tem sobre esse aspecto. Então, bom dia Luan, bom dia a todos os nossos ouvintes da cidade e do interior. Então, passar rapidamente aqui o meu pensamento, né, sobre o fomento da produção. Eu acredito que a gente precisa criar mecanismos, Luan, para captar recursos para a nossa agricultura. A gente vem, assim, vê que em muitos lugares, muitas cidades, às vezes a Secretaria da Agricultura não foca muito nisso, né? Eu já digo que a gente precisa criar pontes, né, entre a Secretaria de Agricultura do município, Secretaria da Agricultura do Estado e até o Ministério de Agricultura, né? Que isso seria uma ponte maior que é em Brasília, né? Deus me oportunizou, né, ser vereador aqui na cidade, na legislatura 17 e 20. Sou o vereador mais jovem da história do Espumoso. Me elegi aquela vez pelo MDB. Tive também a oportunidade de ser presidente da Câmara de Vereadores no ano de 2018. E acredito que dessa forma já deixei dito ao secretário da minha disponibilidade de poder ajudar dentro do que eu puder. A gente tendo em vista que a gente tem esse conhecimento de Brasília e até de algumas secretarias do Estado, contribuir de forma positiva para a secretaria se desenvolver, né? A gente tem que também saber bem usar os nossos vereadores para isso, né? Então eu estou aqui me colocando à disposição do secretário da comunidade para ajudar de alguma forma, né? Como eles bem falaram, que o Salário já bem disse, a secretaria hoje com a demanda de 300 serviços, né? A gente já realizou mais de 55%, me corrija se estiver errado, secretário. 55% realizado, a gente tem aí aproximadamente 15% a ser realizado, e temos aqueles que estão aguardando, né? Seja pedra, ou seja encanamento, que está em processo de aquisição de materiais para executar esse serviço, né? Então, dessa forma, Lu, a gente quer contribuir de forma positiva para a secretaria, né? Buscando o melhor. A gente tem, assim, não é fazer comparação, mas, por exemplo, é preciso dizer, talvez a Secretaria da Agricultura passada, de outros municípios, não visam isso. Por quê? Às vezes uma secretaria inteira fica fazendo uma coisa, por exemplo, cuidando do saneamento, né? Hoje a gente tem na secretaria um diretor que cuida disso sozinho. Então, a gente evoluiu e muito até aqui no governo. Muitas coisas mudaram. E a gente quer continuar melhorando, né? Eu acredito, na minha ótica de olhar que o governo está indo bem, né? A gente tem aí o nosso prefeito, Dr. Gerson, que é uma pessoa que é uma fonte de caráter e decência, né?
indiscutível isso. Então, também quero dizer aqui sobre que estivemos há 1 semana e meia, 2 semanas atrás, em Soledade, né, na apresentação de um programa estadual chamado Terra Forte. Esse programa feito pelo Wilson Kovács, que basicamente a Secretaria do Desenvolvimento Rural, que é onde ele é secretário, criou esse programa, né, que é para auxiliar o produtor rural com 30 mil reais, né? Esse vai ser um recurso que vai vir a fundo perdido, né? Não saiu o edital ainda, né, secretário? Ainda não. Pois é, mas o agricultor cumprindo com todos os critérios que vai ser posto aí no programa, né? Esse dinheiro não precisa ser devolvido, né? Então, claro que se tratando de dinheiro público precisa se prestar conta, né? Então o agricultor vai ter que guardar as notas, poder prestar conta, né? Então eu quero dizer para a comunidade, principalmente do interior, que a gente está de olhos bem abertos e atento a tudo o que pode ajudar os nossos agricultores, né? Isso vai ser basicamente para o agricultor familiar, que é qualquer e todo agricultor com menos de 72 hectares, né, hoje, e exclusivamente para essa classe de produtor. Nós temos 1.000 e poucos produtores espumosos, desses 800 são agricultor familiar, né? Então a gente quer ajudar todos e vai buscar esses apoios, construindo essas pontes entre Secretaria de Agricultura no município, do Estado e até o Ministério de Agricultura lá em Brasília, né? Já disse para o secretário que estou à disposição da comunidade e vamos também usar os nossos vereadores para isso, que é um mecanismo bom e acessível para buscar e captar mais recursos para a secretaria. A nossa secretaria também, devo dizer que tem as máquinas, né? São máquinas bem antigas, né? Quando a gente se tem uma máquina nova na secretaria, a durabilidade dela, até se estragar a primeira vez, dura mais. Então, a comunidade precisa saber disso. Às vezes uma máquina limpa não significa que a mecânica dela tá boa, né, secretário? Uhum. Então, precisa se dizer isso. A gente tem com as máquinas que já são de anos ali, né? A gente não sabia a real situação mecânica dessas máquinas, porque a gente não é profissional da área, né? Mas a gente está trabalhando e está trazendo resultados, eu acredito, dessa forma. Juliano, eu acredito que você pode complementar também e falar sobre o levantamentos que o grupo tem feito em relação ao mapeamento das propriedades do município. Sim, a gente tem hoje ali, tendo em vista esse programa aí, o Terra Forte, que é um programa estadual da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que a gente buscou e estava já em cima disso, vendo isso com bons olhos para os nossos agricultores. 178 produtores, né, agricultores, então, que são cadastrados, ou seja, esses são agricultores familiares, né? Isso são pré-cadastros, né, que a gente está fazendo, porque o cadastro mesmo será feito pela Emater, porém, a Emater vai precisar do auxílio da Secretaria de Agricultura para realizar, né, esses cadastros. E a gente tem, então, lá 178, a gente até pede para os agricultores que estão na escuta, que veem da viabilidade de ativar a DAP ou a CAF, né? Agora é CAF. Uhum. Então, para se adequar, porque quem não tiver a DAP ativada não vai conseguir esse recurso, esse programa que vai ter. Então, é muito importante e parece ser muita burocracia, porque o nosso agricultor às vezes acha que é muita burocracia, mas não é. Tem coisas lá que um item, às vezes, com um documento, tu resolve vários itens daqueles que pede para se fazer a CAF, então, né? Mas então, a gente pede para que o agricultor venha aí na Emater, no Sindicato Rural, e procure fazer a CAF. Porque todos os que tiverem a CAF vão estar aptos a receber esse recurso. Seria isso, então, Fábio? Complementando o que o Juliano falou, a gente está fazendo um mapeamento de todas as propriedades do município. O Juliano já tem quase 200 produtores, então, que levantou informações, o que produz, a área, enfim, se a CAF, os documentos de CAF ou DAP estão ativos. E temos também uma estagiária de agronomia, ela que é técnica agrícola, tem experiência na área e está fazendo também esse levantamento. Está trabalhando mais com informações, com dados. Agora é a hora de levantar informações, construir um diagnóstico para nós partirmos para a ação. Então, o que
que a gente visualiza aí a curto prazo? E aí sim, talvez esse seja... Vai ser a maior contribuição que a nossa equipe da Secretaria de Agricultura vai proporcionar para a agricultura de Espumoso, que vários municípios da região e do estado já possuem, mas que Espumoso está começando agora. O desenvolvimento, né, a criação do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural. Isso não vai ser um plano de governo, do governo Dr. Gerson. Isso é um plano de longo prazo de 20 anos, com a proposta de revisão de 4 em 4 anos, para que troca governo, entra governo, tenha uma direção de desenvolvimento rural. Então é fundamental a gente ter isso documentado, e isso não vai ser criado por mim, ou pelo seu Lauro, pelo Juliano ou pela Emater. Será construído pela comunidade. O Juliano foi humilde e não comentou sobre todas as reuniões que a gente já realizou nas comunidades, porque uma administração eficiente é uma administração colaborativa, participativa. Então nós estamos à frente, estamos na liderança, na gestão, porém esse Plano Municipal de Desenvolvimento Rural vai envolver Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, o Departamento de Meio Ambiente em si, a parte de educação, a parte de manutenção das estradas, na Secretaria de Transportes, vai envolver a Emater, que a Emater é a nossa principal parceira, e a equipe da Emater já demonstrou a abertura, a disponibilidade, o engajamento. Inclusive foi o próprio Lauro Colli, né, que está completando quase 50 anos de Emater, que tem uma visão fantástica. Ele disse: comecem pelo Plano Municipal de Desenvolvimento Rural. Então, partiu dele dando esse direcionamento, tá? Graças a ele que ligou o radar de o que é isso, vamos entender. Acendeu a luz, né? Não, esse é o caminho. E até ele disse: a gente precisa de mais apoio, a Emater está sempre disponível, e a gente tem percebido que vocês estão com gás e com vontade de fazer acontecer. Então, o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural é um plano municipal, ele não é um plano de governo. E a proposta é de 20 anos com revisão de 4 em 4 anos. Por que isso é importante, Lua? Porque nós precisamos... Tem uma avaliação do CORED, que é o Conselho Regional de Desenvolvimento, e na nossa região aqui, o nosso CORED, saiu o diagnóstico que nós temos algumas dificuldades. A primeira, e talvez a principal, é com a sucessão familiar. Por que não acontece a sucessão familiar? Talvez a dificuldade de comunicação entre pais e filhos. Segundo, porque os filhos talvez escutam dos pais: se você quer ter uma vida melhor, vai para a cidade. E não vejo que seja o melhor caminho. Talvez aí que entra a nossa parte, que é desenvolver, incentivar, mostrar novas oportunidades. Como que podemos aumentar a rentabilidade dessa propriedade? Uma propriedade de 5 hectares ela pode ser considerada muito grande, dependendo do que ela cultiva dentro dessa propriedade. Por exemplo, uma propriedade de 1 hectare cultivando cogumelos, ela pode se tornar a maior empresa de cogumelos do Rio Grande do Sul, em uma área extremamente pequena. Então, a propriedade só é pequena dependendo do que você está cultivando e da diversidade que você tem. Hoje, a interferência climática, o desafio financeiro do país, ele prejudica bastante os produtores. Mas eu percebo que essa interferência ela poderia ter sido minimizada se um tempo atrás a gente tivesse esse plano de diversificação das propriedades, ou execução, ou conscientização, enfim, que é o que nós estamos propondo. Esse Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, pensamento longo prazo, 20 anos com revisão de 4 em 4 anos. Quais as oportunidades que a gente já identificou para o município? Produção de frutas, principalmente as cítricas, que nós somos, o Brasil é o maior produtor de laranja, maior exportador de laranja, maior exportador de suco de laranja. Na Europa, de cada 10 copos de suco vendido, 9 é do Brasil.
Então, e outra, a laranja é uma coisa que não gera competição entre os produtores locais. Se a gente pensar em aumentar para 200 hectares de laranja aqui, não vai ter concorrência entre um produtor e outro. Tá? Não vai haver essa concorrência. A questão de incentivo de hortaliças, incentivo das agroindústrias, a gente já tem mapeado, né, Juliano? Semana passada, o seu Lauro também participou, a gente já mapeou, nós queremos elevar para 25 o número de agroindústrias ativas aqui dentro do município. Nós temos 3 agroindústrias cadastradas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar. Nós queremos elevar esse número. Nós queremos, no mínimo, triplicar nos próximos 2 anos. Juliano. Só para complementar aí, né, Fábio, essa questão das agroindústrias aí, que eu também vou, de certa forma, ajudar. Lá a gente tem hoje a Andréia, que é um especialista nessa, né, no tempo que teve na Emater, ajudou muito com isso, né? Hoje, uma cidade como Espumoso, a gente está aí com 15 mil e poucos habitantes, né, quase 16 mil, e só temos 3 agroindústrias. No Metoque, há pouco tempo atrás, era uma cidade menor que Espumoso, hoje se encontra em outro nível, uma cidade muito maior, e com 12 agroindústrias. Então, o porquê, o que faltou? O que faltou nós fazer? O que faltou, daqui a pouco, a Secretaria da Agricultura do município ter feito para que essa realidade fosse diferente? Porque deveríamos incentivar o pequeno agricultor. Entendeu? Só para deixar esse esclarecimento aí, secretário. Importante. E então é uma construção. O que mais que nós estamos movimentando de forma indireta? Tem aí que vem se construindo a sociedade dos agrônomos, técnicos agrícolas e médicos veterinários, engenheiros florestais, técnico em agronegócio. Essa sociedade vem para trazer mais palestras, direcionamentos técnicos, sem vínculos comerciais, com interesse genuíno de auxiliar o produtor no aumento da sua lucratividade. Então hoje já essa sociedade já conta aí com quase 20 sócios. A gente tem uma palestra muito importante na próxima semana, dia 25, na Casa da Cultura, que é o produtor Vini Ottoni, ele que já foi professor também na Escola Agrícola da Campina, que vai falar sobre práticas conservacionistas do solo, algo que a gente elencou como uma das principais medidas de valorização da propriedade e garantir a maior produtividade e rentabilidade. Então a gente está movimentando, articulando, estudando, buscando, se conectando com outros municípios também, pegando exemplos, estudando, né? Inclusive essa semana até me citaram aí que eu sou uma água de salsicha que não serve para nada. Talvez a visão da pessoa esteja equivocada, ela poderia me sugerir o que eu posso fazer para me tornar útil. Então, penso que pela maioria dos comentários que a gente vem recebendo, as inúmeras centenas de mensagens que a gente está no caminho certo, que nós estamos fazendo a coisa certa, que a gente está estudando, se estruturando, me faz pensar que tem uma meia dúzia de pessoas que estão desconectas da real situação que o município se encontra e do sonho que a gente tem para construir aqui em Espumoso. Só para complementar aí também, secretário, na verdade, assim, sobre isso, ainda se tratando dessa questão que o senhor falava agora, a gente até ouve de alguns agricultores, isso a gente fala sem vaidade nenhuma, né? A gente ouve até de alguns agricultores que agora existe Secretaria da Agricultura, né? Isso não é por vaidade, a gente fala o que realmente está acontecendo, e é o que estão falando. Muitos já falaram isso, né? Para complementar o que o senhor está dizendo. Bom, eu acho que a gente já alcançou o tempo, já é 11 horas e 10 minutos, mas se houver mais alguma coisa para destacar, fique à vontade. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Eu apenas queria deixar aqui meu telefone também, o Fábio já colocou dele. Quem quiser ligar direto para mim, se tiver algum problema com água ou no interior aí, nas redes d'água, nos postos artesianos, quadro comandos, que nós temos atuando direto aí. Que o meu número de telefone é 5499 11 5356. Eu e o Valdocir temos direto aí no serviço, tentando acudir onde é possível e com o que nós temos na mão para atender a comunidade do interior. Então era esse o meu esclarecimento e agradeço pela oportunidade de estar aqui. Espero
contribui ainda muito para o município de Espumoso. Então, Lua, só fazer um complemento aí também, eu queria dizer que frisar de novo essa questão aí dos recursos, né? Quando a gente tem um governo que vai atrás e que busca recursos, capta, né? Vai atrás de captar esses programas que tem o governo do estado, o governo federal, e que busca realmente o melhor para a cidade, né? A gente tem a exemplo disso, o nosso ex-secretário aqui do planejamento da cidade, que hoje na FAMURS, lá o Léo, esses dias atrás conseguiu 400 mil reais com um deputado federal em Brasília. É disso que eu estou falando. Quando eu digo criar pontes entre o município, o estado e Brasília, isso significa um município mais desenvolvido. Tá? Frisar essa parte aí e dizer ao secretário que também estou muito disponível nessa situação, do que eu puder ajudar. Acredito que posso contribuir de forma positiva com isso também. E deixar também, Lu, o meu número do telefone para as pessoas que às vezes daqui a pouco vão precisar, né? Eu, como diretor do Fomento à Produção, devo estar ligado diretamente ao produtor, até para a questão do agricultor familiar, o que faz parte da agricultura familiar, né? O agricultor que quer se desenvolver mais. O meu telefone, então, é 92 10 0177. E muito obrigado a todos. Já que o Juliano citou o nome do Léo, o Léo que me incentivou a assumir esse desafio de ser como secretário da Agricultura e Meio Ambiente. Então, uma gratidão enorme ao Léo Comim. E Deus sabe o que faz. E esse movimento do Léo ir a Porto Alegre, gerar novas conexões, construir novas oportunidades, abriu espaço para o Jorge Statovic, ele que é engenheiro agrônomo também, experiência em multinacionais. Lembrar também que o Juliano é engenheiro agrônomo, tem experiência no ramo agrícola, também tem formação na agronomia, e que o que nós desejamos para a economia do município, ela começa lá no campo. E hoje nós temos 300% a mais de engenheiros agrônomos dentro da administração municipal. Então, nosso foco, sim, está na produção rural, na produção primária. E estamos engajados para isso. Agradeço a equipe que se disponibilizou, vim aqui na entrevista, agradeço mais uma vez a oportunidade. Primeiro, por estar dentro da gestão. E segundo, por estar aqui compartilhando um pouco do que nós estamos fazendo e do que nós estamos construindo no futuro. Muito obrigado. E assim nós encerramos o programa da Prefeitura Municipal de Espumoso. Voltamos no próximo sábado, no mesmo horário. Esse foi o programa da Prefeitura Municipal de Espumoso, espaço que é reservado para